Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada. Me siga nas minhas outras redes sociais, pois lá eu posto vídeo todos os dias. E não esqueça de deixar aquele like que ajuda muito no canal. Então chega de enrolação e bora pro caso de hoje. Francisco da Costa Rocha nasceu em 27 de abril de 1942 em Vila Velha, no Espírito Santo. O seu pai se chamava Francisco e era um rico exportador de café. Ele era casado e tinha 6 filhos com a esposa. A sua mãe se chamava Nancy, era amante de seu pai e era bancada por ele. Ela já tinha feito alguns abortos, mas ela resolveu seguir com a gravidez, fazendo a relação dos dois ficar muito tensa. A relação dos seus pais era um pouco problemática, pois ele era muito rigoroso e muito violento com a sua mãe. Quando Chico completou 4 anos de idade, a sua mãe foi diagnosticada com tuberculose e foi internada em um sanatório especializado para poder tratar dessa doença. O Chico foi levado para morar com um casal de empregados de seu pai em um sítio. Esse casal de empregados começou a chamar o Chico de encapetado e endiabrado. O Chico gostava de matar gatos, ele dizia que queria testar a 7 vidas deles, então ele afogava os gatos ou enforcava eles. Durante o tempo que o Chico ficou morando com esse casal, ele começou a sofrer vários abusos sexuais vindo do homem e a mulher batia muito nele. E ele presenciava muitas brigas desse casal onde o homem batia muito na mulher. O Chico ficou alguns anos morando com esse casal até que a sua mãe melhorou da doença e foi buscar ele. A sua mãe Nancy trabalhava como costureira e cabeleireira. A sua mãe começou a sair com vários homens mais velhos e casados e fazia trabalhos sexuais para poder complementar a renda da família. O Chico via vários homens entrando e saindo de sua casa, então ele passava a maioria do tempo pelas ruas. O Chico foi enviado para estudar em um colégio católico, só que lá dentro ele era muito rebelde, acabou reprovando e sendo transferido para outro colégio, só que ele acabou abandonando os estudos. Com 16 anos, o Chico se muda para o Rio de Janeiro com a sua mãe e seu padrasto. Assim que ele completou 18 anos, ele se muda para São Paulo e lá ele tentou vários tipos de carreira, mas não deu certo até que ele conseguiu um emprego como corretor de imóveis. Lá em São Paulo, ele começou a ter uma vida de festas, bebidas, drogas e muitas mulheres. Quando ele tinha 24 anos de idade, ele se mudou para um prédio na rua Aurora, que era conhecido por ter muitas drogas e prostituição. Ele dividiu o apartamento com seu amigo Caio. O Caio era médico e casado, só que ele estava com problemas no casamento, então ele usava esse apartamento para ter relações fora do casamento. Ele e o Chico tiveram uma vida de muita festa e farra. Em agosto de 1966, o Chico conhece uma bailarina austríaca chamada Margarete Suída, de 38 anos. Além de bailarina, a Margarete também era garota de programa. Os dois passaram a noite conversando e bebendo em vários bares, até que ele convida ela para o seu apartamento e ela aceita. Assim que eles chegam lá, eles começam a beber muito, fumar e começam a ter relações sexuais. Durante a relação sexual dos dois, o Chico começou a ficar muito violento e muito agressivo, então ele começa a enforcar ela com as suas mãos até que ela desmaia. Então o Chico pega um cinto, enforca ela até a morte. Em seguida, ele pega uma tesoura e começa a mutilar o corpo dela. Depois ele pega o corpo dela, arrasta para o banheiro e coloca dentro de uma banheira de barriga para cima. Ele vai para a cozinha, pega uma faca e começa a dissecar o corpo dela, tirando suas vísceras e seus músculos e jogando na privada. Ele começou a cortar pedaços de seu corpo e jogar em um balde. Chico começou a voltar a si e percebeu o que tinha feito. Ele pegou uma garrafa de álcool e começou a se limpar e tentou limpar todo o apartamento. Já estava de noite, então o Chico lembrou que ele tinha marcado de jantar com seu amigo Caio e que o Caio já deveria estar lá embaixo esperando ele. Assim que ele encontra o seu amigo, ele conta tudo para ele, conta tudo que ele fez e juntos eles decidem que é melhor o Chico se entregar para a polícia. No dia 5 de agosto de 1966,
O Chico foi preso e condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado e mais 2 anos e 6 meses por destruição de cadáver. Sua pena foi reduzida a 14 anos por bom comportamento. Ele terminou seus estudos e começou a trabalhar. Em 1972, ele conheceu uma mulher chamada Catarina e acabou se casando com ela. Em 1974, ele foi solto por bom comportamento e começou a viver com a sua esposa. Eles tiveram uma filha, só que o casamento deles não estava dando certo, pois ele tinha voltado com os seus velhos hábitos de beber, usar drogas e sair com várias mulheres, então eles decidiram se divorciar. O Chico voltou para o seu antigo bairro e para o seu antigo hábito de beber muito, usar drogas e sair com muitas mulheres. Em 1976, ele conheceu uma mulher chamada Rosimeire, de 20 anos de idade. Eles começaram a beber muito e o Chico chamou ela para ir para um hotel. Assim que eles chegam no hotel, eles começam a ter relações sexuais e no meio dessa relação ele começa a ficar muito violento e começa a morder muito ela. Ele começa a enforcar ela até que ela veio a desmaiar. Assim que ela acorda, ela percebe que ele está tentando morder a veia do seu pescoço, ela se apavora, consegue sair de lá e percebe que está sangrando muito. Ela corre de lá e vai para um hospital. Chegando no hospital, ela descobre que ela tinha perdido o seu bebê, então ela processa ele por lesão corporal. O Chico estava ficando cada vez mais agressivo e mais violento, até que no dia 15 de setembro de 1976, ele conhece uma garota de programa chamada Ângela de Souza, de 34 anos. Os dois começaram a beber em vários bares, até que ele chama ela para o apartamento dele, e assim que eles chegam lá, eles começam a ter relações sexuais, e o Chico começa a ficar muito violento, então ele começa a enforcar ela até que ele consegue tirar a vida dela. Ele fez a mesma coisa que ele tinha feito no seu primeiro crime. Ele arrasta o corpo da Ângela até o banheiro e com uma faca ele começa a desmembrar o corpo dela. Ele tentou jogar alguns pedaços na privada, mas acabou entupindo o vaso. Ele resolveu picar os pedaços bem pequenos e colocar os pedaços em sacos de lixo e dividir os sacos em 2 malas. Ele coloca essas malas na sacada do prédio e foge. Assim que seu amigo chega no prédio, ele encontra aquelas 2 malas estranhas na sacada, então ele vai ver o que é. Assim que ele abre, ele pensa que é um manequim, só que ele percebe que é um corpo. Então ele lembra o que o Chico tinha feito antes e chama a polícia. O Chico tentou fugir para o Rio de Janeiro, mas como o rosto dele estava estampado em todos os lugares e ele estava sendo divulgado muito na mídia, ele acabou sendo pego no dia 26 de outubro de 1976 e ele foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. Em 1994, o Chico foi submetido a um exame psiquiátrico e foi considerado um psicopata. Ele segue preso até hoje em um hospital psiquiátrico. Esse caso ficou conhecido como Chico Picadinho e é um caso perturbador. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda muito no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.